quanto custa fazer a implementação do Bittrex 24. É isso que eu vou tentar te explicar agora. E para isso eu já deixei o meu caderno de anotações aqui do lado, onde eu vou colocar a minha verdade nua e crua a respeito disso. Mas antes até de você saber o preço para implementar o Bittrex, você precisa entender os tipos de suporte que existe. Não vou dizer entre os parceiros, eu posso colocar a minha empresa, mas a maioria das empresas trabalham nesse formato. Eu vou colocar para o primeiro tipo de suporte. O primeiro, ele é o grátis. Ou seja, quando você contrata a assinatura com um dos parceiros, alguns deles, nós temos isso, eu sei que tem outros também que oferecem esse tipo de serviço, que coloca um suporte gratuito. No caso, nós temos o suporte via chat também, alguns slots ali no nosso suporte, que às vezes a gente entende que acaba resolvendo o problema mais facilmente numa chamada de vídeo do que ficar somente no chat. Nós temos o segundo formato, que ele é com o famoso hora técnica. Ou seja, você contrata um volume de horas técnicas, não que num pacote fechado você também não tenha hora técnica, isso já está calculado, mas você aloca, né, compra, faz uma aquisição de um volume de horas técnicas e essas horas técnicas, conforme você vai utilizando, e ele vai debitando, né, desse valor, enfim. Então você faz um scope aí e adapta. Aliás, a contratação vai de acordo com o volume de horas que você acredita que vai utilizar. E nós temos o terceiro formato, que é eu vou colocar como escopo fechado, que é o quê? Isso aqui é o que a gente mais gosta aqui, tá? Por quê? Como funciona? Você contrata uma implementação já com entendendo quantas pipelines vão ser, as automações que vão acontecer, né? Aliás, quantas automações vão ser, as automações que vão acontecer e junto também tem um processo ali de consultoria. Então, primeiro, você precisa saber que tem 3 formatos de contratação. Geralmente, tá? Tô falando por nós aqui, mas eu acredito que a maioria trabalha nesse formato. Então, eu acabei passando a limpo para poder ficar mais fácil aqui minhas anotações. E aí, vamos lá numa estimativa de valores, né? O grátis, obviamente, ele é gratuito, mas o suporte, ele é básico, né? Então, se você tem alguém no seu time que tem um conhecimento avançado na ferramenta e precisa somente de alguns detalhes, eu sugiro que ele pode ser o início, tá? Mas eu vou ser bem sincero, eu posso contar nos dedos os projetos que eu vi que com o suporte básico uma pessoa conseguiu deixar o projeto dela 100% rodando. Então aqui vai um alerta, no grátis também não é tão grátis, mas você pode iniciar nesse formato, tá? Eu acho interessante também. Você tem... e questão de valores aqui. O grátis obviamente, você tem custo zero, né? Obviamente, então não tem muito o que pagar. Agora a questão de hora técnica, você tem uma vantagem que você pode colocar um projeto específico, uma ação específica, um processo específico que você já tem no escopo e contratar no formato de hora técnica. Eu já vi horas em torno de 150 reais até, eu vou colocar, acho que o maior que eu vi foi em torno de 450 reais. Vai depender também do tipo de suporte que você vai querer, né, para essa hora técnica. Se for um suporte somente tutoriais, ajustes na ferramenta, coisa simples, você vai conseguir pagar um pouco mais barato. Agora, se for implementação de um dashboard de BI, algo mais desenvolvido, um fluxo de trabalho, isso tende a saltar ali do 150, obviamente, para cima. E assim, tá? O que eu tô colocando aqui é a minha visão de mercado, tá? Cada um trabalha de uma maneira e o meu objetivo aqui não é colocar pro valor no serviço de ninguém, tá bem? E aí nós temos o projeto fechado. O projeto fechado, eu já vi gente trabalhando a partir de R$ 2.500, R$ 2.500, e aí nós digamos que o céu é o limite, né? Já vi projeto aqui a mais de 30 mil reais que avança esses 30k aqui facilmente. Vou colocar 30k reais, tá bem? Agora sim, qual que é melhor, né? Quando você vai escolher a implementação, qual que fica mais interessante para você? Eu vou dizer assim, ó, vai depender de alguns tópicos também. Vou colocar primeiro a sua equipe, tá? Se você tem no seu time pessoas que têm um conhecimento bacana em tecnologia, eu acredito que a hora técnica, aliás, o suporte básico, ele vai conseguir ajudar, porém, você vai precisar de algumas horas técnicas. Seja dela técnica de manutenção, mas eu vejo muitos problemas também no pessoal quando vai implementar tendo problema com o processo. E não necessariamente acaba sendo a ferramenta, tá? Então, exemplo assim, eu já trabalhei com empresas que falavam o seguinte, olha, Fábio, eu tenho o meu processo muito bem desenvolvido, eu quero só que implemente. E algumas vezes que nós fizemos isso, as poucas vezes lá no início como nós fizemos isso, deu problema. Por quê? O cliente acha que o processo dele está muito bem organizado. Ou para não pagar um valor a mais de consultoria, ele acaba pulando essa etapa. E vai colocar lá... E quando a gente compartilha um mapa mental para ele poder desenvolver o processo dele, colocar para nós implementarmos, ele percebe que não é bem assim. Falta muitos detalhes. E aqueles detalhes assim, quando cria uma tarefa, ele vai para quem? Qual que é o delay dessa tarefa? Qual que é o descritivo dessa tarefa? Tem um tutorial para executar essa tarefa? Não tem? Entende? Então tem todas essas entrelinhas que quando você vai fazer uma implementação, é fundamental você ter. Então tanto é que quando nós vamos fazer uma implementação, nós preferimos um escopo fechado, no nosso caso,
Não estou colocando valor, vai depender do projeto também. Por quê? No escopo, Fábio, falando, eu prefiro escopo fechado porque aqui não tem surpresa. Não tem surpresa tanto para o cliente e nem para nós. Então eu procuro fazer um briefing bem detalhado no início do projeto para que isso não ocorra. Mas há casos, é óbvio, que acaba entrando na hora técnica. Então o primeiro tópico que eu vou colocar é: você precisa entender quem que está na tua equipe. Qual que é o nível de entendimento da sua equipe, da ferramenta e de tecnologia. Quanto mais baixo é o nível de entendimento da sua equipe, mais você vai precisar de um projeto, aí eu coloco, né, como um escopo fechado, um projeto fechado, mas também a contratação de hora técnica. E quando eu digo hora técnica, não é só de execução, eu digo de treinamento. Porque você precisa ter alguém dentro do seu time para poder estar aberto a aprender a ferramenta, para ser aquele mentor dentro da ferramenta que é a ponte da nossa empresa, ou seja, de qualquer parceiro que você for contratar para desenvolver esse projeto. Beleza, mas qual que é melhor para minha empresa? Então vamos lá. Minha sugestão: se é a sua primeira assinatura do Bittrex, eu vou sugerir o escopo fechado, com ênfase em treinamento. Porque eu acho que você precisa ter alguém dentro do seu time para poder aprender a ferramenta e facilitar a comunicação interna. Vai ser aquele coringa lá dentro que vai poder tirar as dúvidas do seu time, quando tiver alguma automação, conseguir fazer a alteração fácil, lá no fluxo de mensagens, entender onde é que estão as conversas, aonde que ela consegue mudar a fila de atendimento no WhatsApp. Então essa pessoa vai conseguir fazer com que você economize em questões de tempo, de suporte junto com quem vai implementar, e também na questão financeira para poder diminuir a própria hora técnica, né? O que eu acabei de mencionar aqui. Então, quanto mais você desenvolve alguém dentro do seu time, melhor vai ser para você ter essa autonomia. E outra coisa que eu coloco também, que se você tiver 2 pessoas, seria melhor ainda, porque se um falta, você tem a outra pessoa e isso ajuda a evoluir dentro da empresa, o Bittrex. Tá? Agora, se é a sua segunda assinatura, né? Se você já tem o Bittrex, vou colocar assim, já tem. Aí sim, você pode ver a questão das horas técnicas. Mas é muito importante saber dessas horas técnicas que você está querendo contratar, se é uma hora técnica focada em processo ou se é realmente técnica de execução, entendeu? Um exemplo assim, o que é uma hora técnica de processo? Cara, eu tenho um processo comercial aqui que não está funcionando, eu quero colocar algumas automações. Às vezes não é uma hora técnica de ajuste dentro da ferramenta. E sim, você precisa mexer no processo. Aí você precisa procurar alguém que entenda de processo comercial ou de processo operacional dentro da sua empresa, entendeu? Às vezes você tem uma ação que você sabe que funciona, que é lá de outro CRM que você já utilizava ou viu em outra empresa que eles já utilizam, mas você não sabe como colocar isso dentro do Bittrex. Aí sim você está falando de processo técnico, ou seja, alguém que simplesmente vai pegar a tua demanda, vai avaliar ela para ver se dá ou não para executar dentro do Bittrex e poder executar para você. Aí eu vou ser sincero com você, eu preciso ser. O que acontece? A maioria das empresas, lembrando, empresa que contrata a primeira vez o Bittrex, tá? É a minha primeira assinatura, que tenta implementar tudo sozinho, dificilmente consegue executar. Sempre vai buscar uma mão de obra para poder dar uma mão. Por quê? O Bittrex tem muitas funcionalidades e geralmente isso acontece muito no Basic, tá? Então, se você vai contratar a primeira vez, eu sugiro pelo menos você pegar treinamento, tá? Comprar treinamento junto com a equipe, capacitar, porque não adianta. O parceiro não vai conseguir executar toda a demanda para você e a carga que você vai ter para poder implementar e fazer a ferramenta se pagar. No início, existe uma demanda alta de entendimento mesmo do sistema, entendeu? E mesmo que você entenda o sistema, é importante você entender também um pouco do teu processo. Então, eu vejo que são 2 frentes que acaba entrando aí, colidindo, que vai ser o primeiro. Eu vou colocar, eu acho que isso aqui para mim é o mais importante, tá? É a parte de processo. Não adianta você ter uma ferramenta incrível, saber criar as automações e não conseguir aplicar num processo sem processo nenhum, entendeu? Eu vou colocar uma analogia da seguinte maneira. É igual eu não saber construir uma casa, ir lá, comprar um material de construção, comprar um monte de ferramentas melhores do mundo e tentar construir minha casa, provavelmente vai desabar o teto todo na minha cabeça, não vai funcionar. Então, eu sempre vou sugerir você olhar primeiro para o processo e depois você olhar para a parte técnica. Para daí sim, você saber qual dos 3 tipos lá que eu mencionei, se você vai utilizar pelo gratuito, se vai ser por hora técnica ou se vai ser por escopo. Dito isso, o meu veredito é: primeiro, verifique qual que é o seu orçamento disponível para implementação. Verifica qual que é esse valor e o que você consegue extrair desse parceiro dentro do valor que você tem. Coloca esse FII mensal já dentro, esse valor que você tem, esse FII, lá dentro da mensalidade junto com o Bittrex. Se você colocar dessa maneira, vai ficar mais fácil para você apresentar o teu projeto para o parceiro e falar o seguinte: olha, eu quero implementar, eu tenho assinatura para comprar, você vai poder barganhar, é óbvio, mas eu tenho lá
R$ 500 por mês, 700, 1.000, 1.500, R$ 3.000 por mês, o valor de um colaborador para poder terceirizar uma parte dessa demanda. Eu gosto de pensar nesse formato, tá? Quando você vai contratar uma ferramenta, é como se você comprasse um técnico junto. Então eu tenho a ferramenta, mas eu também preciso de um técnico para operar ela. Esse seria o melhor cenário de todos, tá? Então pensa nesse valor que você tem disponível para poder fazer a tua implementação e verifica com os parceiros. Se você quiser um orçamento da nossa parte, os nossos dados estão aqui embaixo, mas pensa nesse formato. Não pensa assim, cara, eu vou fazer uma implementação e eu vou tentar ir com o menor valor possível. Óbvio, você vai ter que entender o know-how de cada parceiro, mas com esse formato, esse valor disponível, é fundamental até para você entender o melhor formato para poder desenvolver o teu projeto. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, que isso vai ajudar bastante, tá bem? Beleza, obrigado e até a próxima.